pensando no primeiro episódio psicótico, você falou, né, das questões da psiquiatria, né, das possibilidades dentro da psiquiatria, que inclusive não é só a esquizofrenia, tem outros diagnósticos. Você falou de doenças neurológicas, né? Mas assim, eu queria que você deixasse claro para a gente assim, quais outras condições clínicas pode acontecer um episódio psicótico, assim, para não achar que, de repente, vai ser só no nosso nicho da psiquiatria que vai ter a questão da psicose e até do risco, né? Porque, às vezes, uma condição clínica pode ter um nível de risco absurdo, né? E o sintoma ser exatamente um primeiro episódio psicótico, né? E na psiquiatria também não significa que vai ser uma esquizofrenia, né? Sim, é A isso, pessoa pode ter uma isso. depressão com sintomas psicóticos, Sim. um episódio, né, de mania com sintomas psicóticos. Psicose é aquela coisa. Psicose é algo extremamente... É algo que acontece em muitas situações, não é algo que acaba sendo comum, mas que muitas vezes o próprio médico clínico, a equipe do hospital geral, não consegue pensar que aquilo não é doença psiquiátrica. E aí a gente é uma coisa que eu falo muito dos quadros delírio, por exemplo, né? Delírio é uma síndrome confusional, um quadro confusional agudo, né? E que tem uma causa clínica, mas parece doença psiquiátrica. Mas, assim, a gente tem o indivíduo com alteração, pode ter alteração em várias funções psíquicas, né? Então, do ponto de vista da psicopatologia, ele pode ter alteração no nível de consciência, né? Na qualidade da consciência dele, né? Ele pode ter alteração da atenção, ele pode ter alteração da orientação, então ele não sabe, ele está na enfermaria de clínica médica e começa a dizer que está em casa, né? Eu estou em casa, cadê minha sandália, cadê minha TV? Então, uma desorientação, ele pode ter uma desorientação tanto no espaço quanto no tempo, não saber que dia que ano que ele está, né? Uma alteração de memória recente, né? Esse indivíduo pode trazer informações aí do passado, dizendo que aconteceram ontem, uma alteração, né, de memória. Esse indivíduo ele pode ter alteração do pensamento, então ele pode ter alteração do pensamento também, inclusive com alteração de juízo de realidade. Só que nesse caso a gente está falando de uma alteração de juízo de realidade que também está sendo secundária a um problema clínico, né? Mas ele pode dizer que está sendo, doutor, pelo amor de Deus, eu estou sendo perseguido aqui nesse lugar, me tira daqui, né? Pode ter alteração de senso-percepção, dizer que entrou uma pessoa armada no quarto dele para tentar matá-lo, e isso não aconteceu, né? Pode ter alteração de humor, pode ter alteração de psicomotricidade, ficar inquieto, agitado, né? E a equipe diz assim, poxa, esse paciente, doutora Ariane, ele estava bem até na estante de manhã cedo, 7 horas, quando a gente passou lá a visita da enfermagem, ele estava bem. E agora a gente chamou aqui a senhora para a senhora ajudar, porque alguma coisa aconteceu, ele está psicótico. Opa! E aí, a doutora Ariane vai pensar, meu Deus, o que está acontecendo com o meu paciente aqui? Ele nem lhe reconhece, ele já conhecia, fazia acompanhamento psicológico dele por conta do câncer que ele está tratando, e não por doença psiquiátrica, né? Aí, às vezes, o que acontece? A clínica médica vai acionar a psiquiatria, achando que, não, esse paciente tem 65 anos, ele deve ser um paciente que está tendo um quadro demencial com sintomas psicóticos, vamos chamar a psiquiatria neuro. E aí chama a psiquiatria, chama a neurologia, e de repente a psiquiatria chega e diz assim, olha, isso não tem característica de doença psiquiátrica, não. Isso aqui pode ser delírio. Devolve para a clínica médica. Só que aí esse paciente já pode estar em sepse, porque era uma infecção urinária. Então, veja, uma infecção urinária no idoso, levando a todo esse fenômeno aí, né? Surgindo todo esse fenômeno aí do ponto de vista da psicopatologia, e não era doença psiquiátrica. Pois é. Né? E a equipe, às vezes, perde tempo, porque pensa que é doença psiquiátrica. Então, pensar essas alterações muito
abruptas, né, ou abruptas, como preferir, essas alterações que o paciente estava bem, não tem história de doença psiquiátrica prévia, está lá na enfermaria e começa a ter uma alteração, oscila, né, ao longo do dia, tem horas que está melhor, tem horas que está pior, tem horas que está melhor, ou às vezes oscilando entre hiperatividade e hipoatividade. A equipe precisa estar atenta a lembrar, né, da possibilidade de delírio, que nada mais é do que uma síndrome confusional causada por algum problema clínico, né? Então, é algo clínico que está levando a essa apresentação com sintomas de doença. Parece doença psiquiátrica, mas é algo clínico. E aí há uma coisa ainda mais importante: delírio em idoso é preditor de gravidade, independente. Delírio em idoso é preditor independente de gravidade. E ainda mais importante, 20% dos idosos com delírio evolui para óbito. Então, a gente está falando de algo extremamente importante, o reconhecimento de delírio. Mas o que acontece é que delírio, dentro desse universo da saúde, ainda se tem muita dificuldade em reconhecer um quadro de delírio. Sim. Ainda se demora para pensar. Sim, quando acontece também, assim, depois dos 40 anos, né, o primeiro episódio, a gente tem que ficar atento a causas orgânicas, né, a investigar se tem alguma condição que pode estar levando, né. Mas, Antônio, queria fazer... pode falar. Quanto mais, assim, o indivíduo não tem história de doença psiquiátrica e começa um quadro psicótico, quanto mais tarde isso começa, essa investigação precisa ser mais minuciosa, né? O indivíduo ele tem 50 anos de idade e começa um quadro de psicótico e parece, né, e mantém, e parece uma esquizofrenia de início tardio, a gente tem que afastar causas orgânicas, sempre afastar. Então, o Rodrigo estava falando, outras causas, né? Eu tive uma paciente, duas pacientes muito interessantes, Rodrigo. Uma com um quadro psicótico, uma paciente antes dos 40 anos, uma mulher que não tinha antes dos 40 anos de idade, era professora, cuidava da casa, casada, com filhos, tinha toda uma organização, e que começa um quadro de mudança do comportamento subitamente, e essa paciente ficou com sintomas negativos, né, mutismo, e com um olhar de perplexidade, com alteração de comportamento, como a gente falou aqui antes. E a primeira coisa que eu falei com a família foi a gente precisar vasculhar e virar essa mulher do avesso, buscando uma possibilidade de quadro orgânico. E essa paciente tinha um tumor cerebral imenso. Né? Então, um tumor cerebral. Uma outra paciente que eu também recebi, uma paciente também idosa, não idosa, mas adulta mais velha, já com 50 e poucos anos, que resolveu parar de fumar. E 3 meses depois, ela começou sintomas psicóticos. E o pessoal, o médico que a viu, achou que os sintomas psicóticos tinham a ver com abstinência ao cigarro. E quando eu cheguei, avaliei a paciente, que eu fiz o exame neurológico, eu falei, olha, vamos fazer aqui a ressonância. Essa paciente, ela tinha uma má formação cerebral, que chama... É uma coisa que o pessoal da neuro chama de má formação de Chiari. E essa má formação de Chiari dela não trazia nenhum problema, porque estava num nível que não trazia compressão de estruturas cerebrais e tal. Só que ela estava mudando desse tipo 1 para o tipo 2, que já faz compressão de estruturas cerebrais e aumenta o risco, inclusive, de morte súbita e tal. E aí uma paciente que a neurocirurgia teve que intervir para corrigir, mas os sintomas psicóticos, ela tinha alucinação auditiva, os sintomas psicóticos eram neurológicos, né? Não era doença psiquiátrica, mas veja que ela foi parar na psiquiatria, né? Ela foi parar na psiquiatria, já tinha sido avaliada por outros médicos e foi parar na psiquiatria como doença psiquiátrica, e como tinha esse fator de confusão do cigarro, aí o pessoal já dá como certo, né?
aquela perspectiva nietzschiana, Rodrigo, né? Nietzsche, Rodrigo gosta de Nietzsche, eu sei que ele gosta de Nietzsche. Se ele não gosta, ele passou a gostar. Pior que eu gosto. Aquela perspectiva nietzschiana que ele diz assim, olha, a verdade é verdade, pode ter uma perna só. Mas se ela tiver duas pernas, ela levanta e sai andando. Então, às vezes a gente fica numa perna só, achando que a gente está certo, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, e não alarga, não, e se eu estiver errado? E se não for isso? Né? A gente não é infalível. Né? E aí a gente tem que estar com essa possibilidade da abertura. Né? Então, se não for isso, né? Os exemplos de primeiro episódio psicótico e a interface com problemas clínicos, na minha prática, e aí eu estou falando especificamente da minha prática, que pode ser enviesada porque eu já tenho, Rodrigo, a gente já tem um pouco mais de tempo na psiquiatria, então a gente começa a receber pacientes um pouco mais complicados, né? É normal, né? Então, é uma prática enviesada, mas eu recebi há poucos dias, né? Não tem 15 dias, um pouco mais, uma tia de uma colega até, médica, e ela encaminhou achando que a tia tinha sintomas psicóticos, e realmente tinha, mas ela estava achando que era doença psiquiátrica, só que a suspeita era de doença neurológica, mais uma vez, né? A suspeita, né? A clínica e a imagem sugerindo uma hidrocefalia de pressão normal. Então, os sintomas psicóticos vinham do agravamento da hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença da neurologia. Então, veja como esse tema é um tema que a gente precisa ter um alargamento da discussão e que envolve outras especialidades, não envolve só a psiquiatria, né? Envolve a formação médica, porque às vezes o pessoal acha que a psiquiatria só vai ter utilidade para psiquiatras, né? Então, o estudante de medicina, ele pode ter a ideia equivocada de que ele, passando pela psiquiatria, isso só vai ter importância se ele tiver afinidade pela psiquiatria. Não existe isso, né? A psiquiatria está inserida no universo médico de uma forma muito importante, e o link com as outras especialidades é imenso. Não adianta negar, né? A psiquiatria ela cada vez mais demonstra a sua importância. Quando a gente pega o Setembro Amarelo e fala de prevenção de suicídio, por exemplo, a gente está falando de melhorar o olhar para doenças psiquiátricas. Eu não estou falando especificamente de prevenção de suicídio, eu estou falando que eu preciso cuidar das pessoas que têm transtorno psiquiátrico, porque quando a gente vai para os estudos pós-mortem, né, de suicídio, 96% a gente encontra doença psiquiátrica. Então, eu estou falando de doença psiquiátrica. E aí a gente começa a entender que não existe médico com formação, um médico que não possa entender do universo da psiquiatria, porque mais de 2/3 das pessoas ao longo da vida, ou mais de 1/3 das pessoas ao longo da vida, perdão, mais de 1/3 apresentarão algum transtorno psiquiátrico.